Abram a Bíblia, lá no livro do Êxodo, capítulo 14. Êxodo 14, verso 5 até o 14. Êxodo 14, verso 5 ao verso 14. Diz assim. Bom, vou acompanhar aqui o texto que está sendo projetado, para ficar mais fácil, né? Sendo, pois, anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, mudou-se o coração de Faraó e dos seus servos contra o povo, e disseram: por que fizemos isso, havendo deixado ir a Israel, para que não nos sirva? E aprontou o seu carro, e tomou consigo o seu povo, e tomou 600 carros escolhidos, e todos os carros do Egito, e os capitães sobre eles todos, porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse aos filhos de Israel. Porém, os filhos de Israel saíram com alta mão, e os egípcios perseguiram-nos todos os cavalos e carros de Faraó. E os seus cavaleiros e o seu exército alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pi-Hairote, diante de Baal-Zefon. E aproximando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos fizeste isto, fazendo-nos sair do Egito? Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos, que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. Esse texto é conhecidíssimo, precede a uma narrativa conhecidíssima, cantada, lembrada. Dificilmente alguém aqui que tem um tempo um pouquinho mais longo de igreja, que participou de escola dominical, dificilmente alguém aqui não tenha ouvido falar da história do mar que se abriu. Amém, irmão? A gente canta isso, a gente ouve isso. Tem uma história, inclusive, sobre essa narrativa, porque quando nós olhamos assim, né, a maneira como a narrativa ela é posta, é algo extraordinário, quase que inacreditável, né? Mas nós acreditamos nas Escrituras, amém? Diz que um menininho, ele chegou da escola dominical, a mãe não pôde ir. Aí a mãe perguntou: meu filho, o que vocês estudaram hoje lá na escola bíblica? Ele disse assim: mãe, nós estudamos a história de Moisés e o mar. E como foi? Conta aí, filho. Bom, Moisés saiu com o povo, chegou na frente do mar, aviões, helicópteros, tanques, jogaram bomba, explodiram a água e o povo passou. Aí a mãe falou assim: meu filho, ensinaram isso para você hoje na escola dominical? Não foi em Betânia, né? Eu falei: mãe, não foi isso não, mas se eu te contar, a senhora não vai acreditar.
É uma tradição fortíssima. E a discussão aqui não é acreditar ou não acreditar em si, mas o que significa isso? E o mais importante, irmãos, o que me parece, não é nem tanto o mar abrir. O mar abrir é algo poderosíssimo, uma narrativa lindíssima, mas o que precede o mar se abrir? O que vem antes da abertura do mar? Porque o que vem antes da abertura deste mar, mar de junco, mar vermelho, que a gente não sabe nem direito, por conta da geografia do texto, onde se encontrava, é o que significa e o que ensina o que tem antes, que é exatamente o que acontece antes deste texto, do mar se abrindo. Porque o que acontece antes deste texto, do mar se abrindo, tem muito a nos ensinar, porque fala de lições diante dos mares da vida, entenderam aqui? O mar, no texto deste livro bíblico, de Êxodo, é um mar literal. A ideia é um mar que se abre literalmente na frente do povo. O povo passa e Deus dá um grande livramento, destruindo os inimigos de Israel. E deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu acho muito bonito como a tradição judaica trata a morte dos egípcios. A tradição judaica diz, em um dos seus textos, que os anjos celebravam a morte dos egípcios. Deus diz assim, se silenciem, não celebrem isso. Eu precisei salvar o meu povo, mas eu não me alegro com a morte das minhas criaturas. Bonito isso, né? É claro, não está no texto, mas a tradição judaica tentou dar conta deste texto tão difícil, que às vezes mesmo nos deixa até em crise. E mais do que isso, a própria ideia do Êxodo, de um Deus que liberta um povo que clama no Egito, que abre o mar, essa tradição foi tão importante que toda a Bíblia inteira, e aqui na América Latina nós entendemos isso muito bem, toda a Bíblia tem aí a presença dessa tradição, a tradição de um Deus que ouve o clamor do seu povo, um Deus que ouve o grito do seu povo, age, liberta, restaura e lhes proporciona experiências grandiosas. Isso na Bíblia toda tem isso. No texto bíblico você encontra a tradição do Êxodo como se fosse quase um fio condutor, que vai assim, até o Novo Testamento. A figura de Jesus, hora e outra, no Novo Testamento, nos Evangelhos, ela relê o Êxodo. E o mar é fundamental. Aliás, a ideia do mar na Bíblia e no mundo antigo é interessantíssima. Porque hoje, para nós, o mar é o quê? Não é? É só uma extensão de águas. E carioca e capixaba também gostam muito de mar. Eu não consegui ir na praia ainda. O Giovanni não deixa, mas eu vou. Me arrumou muito trabalho a semana toda. Íamos ontem, choveu. Choveu à tarde. A irmã está aqui corrigindo. Traduz isso para o povo aí também. O mar no mundo antigo, o mar, inclusive na Bíblia, é símbolo de caos. Vocês sabiam disso? Gênesis, sabe aquele primeiro texto de Gênesis lá? Que no princípio a terra era... E havia o que na extensão? Água. Aí fala, o mundo criado do nada. Em Gênesis, irmãos, a ideia não é que o mundo é criado ex nihilo, não, do nada, não. Em Gênesis, Deus do caos produz ordem. Olha que bonito. E o mar é símbolo de caos.
No mundo antigo, o mar é símbolo de caos. É tanto que em Isaías 51, a partir do verso 9, 10, 11, o profeta clama a Deus, dizendo: desperta, desperta, veste-te de força, falando para Javé, falando para Deus. Age de novo, assim como o Senhor venceu as águas do abismo, o dragão, Raabe. É como se o profeta dissesse assim: Senhor, vença as águas novamente, vença o caos, traz a ordem, restaura o povo. A ideia das águas, a ideia do mar, era a ideia do caos. Interessante, no Novo Testamento, quando Jesus expulsa os demônios de um sujeito lá, os demônios entram nos porcos. Que pena, né? Carne de porco é gostosa que só. Onde caem os porcos? Entenderam aí? O mar é lugar do caos. E é interessante que lá em Apocalipse, quando nós somos exortados, animados sobre o novo céu e nova terra, nova Jerusalém, restauração de todas as coisas, sabe o que o texto diz? Que lá não haveria mais o quê? Porque quando Cristo restaurar todas as coisas, não haverá mais choro, não haverá mais ranger, não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais caos, não haverá mais mar, porque seremos todos um povo só diante do Deus que traz a ordem de todas as coisas. Quer dizer, a ideia do mar, no texto sagrado, na tradição do mundo antigo, tem essa relação com o caos, com a desordem, com aquilo que sai do lugar, com aquilo que acontece e a gente não sabe muito bem como tratar, entende? E a vida é assim mesmo, tá? Esqueçam essa história triunfalista que pregam por aí, tá? Não sei se vocês acompanham, eu acompanho bastante a cultura, especialmente a cultura da rua, underground do Brasil. Acabou de sair um single que representa muito da cultura do rap nacional. Estava ouvindo, fiquei impressionado. Favela Vive. Quem conhece isso? Irmão, vocês não conhecem Favela Vive? Lição de casa, conhecer Favela Vive. Chegar em casa, botar no YouTube. Que representa a cultura, representa a profecia na cultura, porque profecia não acontece só aqui não, tá, gente? Às vezes as pedras clamam profeticamente quando nós, povo de Deus, nos calamos. E tem uma hora que um dos artistas, que são vários, ele na cadeira de roda, assim, chega a estalar os olhos, porque eles vão demonstrando o quanto às vezes nós somos hipócritas, esquecemos dos que mais precisam. Ele diz assim, do nada: cuidado com os que usam o nome de Deus. Irmão, quando eu ouvi aquilo, eu quase que eu caí da cadeira, porque nós temos que tomar cuidado. E quando ele disse: eu sou alguém que usa o nome de Deus, quando eu subo nessa plataforma, vocês olham para mim, pronto, pastor Ken agora, boca de Deus. Cuidado comigo. Cuidado com qualquer um que tem o nome de Deus como instrumento. Porque em nome de Deus, você pode relativizar o que não pode ser relativizado. Em nome de Deus, você pode criar uma imaginação sobre a vida que aliena. Em nome de Deus, você pode usar as carências do povo para o seu próprio benefício. Em nome de Deus, você pode colocar um povo inteiro dependente de você e fazer com esse povo o que você bem desejar. Em nome de Deus, você pode extorquir. Em nome de Deus, você pode humilhar. Em nome de Deus, você pode inclusive matar. Em nome de Deus, você pode legitimar violências, como fizeram e fazem até hoje. E em nome de Deus, você pode criar um mundo que não existe,
um mundo em que nós não temos dores, um mundo em que não há mar, um mundo em que não há caos. E este mundo, por vezes, é vendido, e você compra essa imaginação precária, se torna cativo dele, mas a realidade não é essa. O mundo do Evangelho é um mundo em que Jesus nos convidou a enfrentá-lo, e disse assim, ó: as aves têm os seus ninhos, as raposas têm, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. Quer me seguir? Quer me seguir? É o seguinte, ó, é daqui para a cruz, não é daqui para a busca pelos nossos objetivos pessoais. É daqui para o morrer para si mesmo e não se tornar dono do mundo. A linguagem triunfalista do Evangelho torna o Evangelho um instrumento para nos distanciar de Deus. A mensagem é muito simples: cuidado com os que usam o nome de Deus e tiram da nossa caminhada a experiência do mar, porque com Cristo há sorriso, mas também lágrimas. Há conquistas, mas partilha. Com Cristo não se nega o mar. A Bíblia não nos tira da realidade, mas eu tenho certeza que com Ele também temos muito mais condições de enfrentar os mares da vida. E a proposta é que a gente bata um papo hoje, aqui pela manhã, e continuemos à noite. Então já mande aí o link para os seus amigos do Brasil, convide para vir, porque nós temos lições nesse texto. Qual é a primeira lição que a gente encontra nesse texto? Tem a ver com esse enfrentamento do mar, do caos. A primeira: Deus não explica o mar, o caos, mas está conosco diante dele. Amém, irmão? Amém. Se você perceber o texto, ó, antes, se olhar os capítulos anteriores, o bloco anterior, você vai encontrar Deus fazendo grandes milagres, amém? As pragas do Egito, ok? Mais de 400 anos, essa é a ideia do texto, como escravos. E aí vem a libertação. Deus ouve, Deus vê, Deus age. O povo sai. O número, inclusive, que o texto bíblico indica, é um número bem inflacionado, assim. Imagina, mais de 600 mil pessoas saindo de uma vez só. É uma multidão. 600 mil, tem mais gente do que da minha cidade, lá de Aracruz. É a minha cidade inteira saindo. 2 delas. Não, 5 delas. Sai, celebração, de repente, quando parecia que as coisas tinham se resolvido e o povo iria então viver a experiência da realização de todas as promessas feitas desde Abraão, Isaac e Jacó, da terra, o que acontece? Um mar. Tem mar, tem exército, tem deserto, tem caos. É interessante, se você observa o texto gasta de maneira detalhada tempo para explicar o coração de Faraó, tempo para explicar a geografia, as razões de estarem naquele lugar por conta de Faraó. O povo se enche de medo, mas o texto, em momento nenhum, explica o mar. O que isso quer dizer? Ele não fala o porquê eles estavam passando por aquilo. Ele não dá a razão daquele enfrentamento que agora eles viam. Imagina, o texto não gasta um versículo sequer para dizer, não, eles estão passando por isso,
porque Deus está preparando o coração deles. Eles estão passando por isso porque é vontade de Deus. Eles vão aqui, né? Imagina, vão morrer, não, porque Deus está querendo fazer o mal. O texto não explica a não racionalidade do mar. Vocês estão entendendo aqui? O texto só dá uma segurança. E é Moisés, no primeiro momento, que diz isso. Ó, não tenham medo. Vocês não estão sozinhos. Não tenham medo. Vocês não vão fazer isso só com as forças do braço ou dos braços de vocês. Deus estará com vocês. Aqui nós temos uma lição importante. E é o que a gente vive o tempo todo. As coisas mais angustiantes e difíceis da vida, nós não conseguimos descobrir a razão. A vida, irmão, às vezes é um absurdo mesmo. Como que a gente explica uma criança sentada em sua casa brincando numa comunidade e de repente vem um tiro, acerta a cabeça dessa criança? Como que a gente explica uma família saindo com o seu carro, de repente são metralhados e mortos? Como a gente explica uma criança de 5 anos? Outro dia eu fui pregar lá em Balneário Camboriú, num evento. Uma pastora me procurou, disse assim: pastor, eu tinha uma filha de 5 anos. Estávamos em casa e nós descuidamos, ela caiu na piscina e morreu afogada. É possível explicar isso, gente? Não, Deus tem um propósito na sua vida. Não, Deus tem alguma coisa. Deus não tem propósito nenhum com isso, a não ser a nossa incapacidade de entender as coisas. Nós não explicamos o mar, o caos. Tem coisa que acontece com a gente que não há como explicar, são absurdos. E todas as vezes que a gente tenta explicar, a coisa fica pior. Vocês vão me ver em velórios. Eu não uso, eu recomendo vocês a não usarem também. A pessoa morre, alguém querido, Deus tem um propósito com isso. Para quem sofre, o propósito só é mesmo a irracionalidade. O que eu estou querendo explicar é muito simples e é fundamental para que a gente tenha uma vida saudável diante dos conflitos da vida. As coisas mais complicadas, nós não temos explicações. Tem coisa na vida que a única coisa que resta é chorar com os que choram, é abraçar, é lamentar, é servir, é se colocar à disposição. Tem coisas na vida que não tem como a gente dar conta. O mundo, por vezes, é muito absurdo. E nessa absurdidade, a gente vai ficando ainda mais chocado. Aí vem então uma pergunta simples: e o que resta? O que resta diante do mar da vida? O que resta então diante dessa incerteza que nos cobre? O que resta diante desse exército que está atrás e de um mar que está na frente? O que resta é a segurança teimosa no nosso coração. É a certeza, não de entender o que acontece com a gente, mas a certeza que a misericórdia de Deus de alguma forma nos acompanha. Eu terminei uma aula em Vitória, há alguns anos. Uma jovem, de uns 18, bem novinha já no seminário. Uma coisa, recomendar às mulheres de Betânia: vão estudar Bíblia, fazer teologia. A gente está precisando de biblistas mulheres, teólogas mulheres, porque tem outro olhar, né? O homem vê de um jeito, a mulher vê do outro. A gente precisa de mulheres aí, tomando conta dessa teologia brasileira. Talvez ela melhore, que está ruim demais. E essa menina novinha, pregadora da Assembleia de Deus, fazendo teologia. Primeira aula, eu dei uma aula lá sobre o Antigo Testamento. Ela me procurou: professor, eu quero conversar contigo. Primeira aula. O professor queria conversar com o senhor. E ela disse assim: eu tenho 18 anos.
Prego desde os 15 anos, e prego inclusive porque o meu pai me obrigava, depois eu acostumei, e dos 14 anos até os meus 18 anos, eu fui violentada pelos meus tios. Ela falou assim, pastor, ela nem me chamou de professor, pastor, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Por que isso aconteceu comigo? Por que Deus deixou que isso acontecesse? Eu prego, eu falo da palavra dele. Por que ele deixou? Aí você imagina o que eu poderia responder. Eu olhei para aquela menina e disse assim, eu não sei te responder a essa pergunta, mas uma coisa eu sei, Deus estava sendo violentado junto com você. Deus estava sendo violado junto com você. Deus estava sofrendo a sua dor na cruz, porque a cruz é a única possibilidade de entendermos o caos do mundo. Na cruz, Jesus diz, eu sou solidário à sua dor, menina. Eu sou solidário à sua angústia. E o Deus que na cruz, que sentiu a nossa dor e não explicou a coisa irracional da vida, ele ressuscitou e nos convidou agora para sermos agentes contra o caos. Aí onde há lágrimas por conta da injustiça, nós levamos a celebração. Aonde há o ódio por conta da insensibilidade, do caos, o caos do ódio, a gente vai levando o amor. A gente não vai explicando a injustiça, nós vamos enfrentando a injustiça. A gente vai discernindo o nosso tempo e nos transformamos em agentes que militam contra o caos para a glória deste Deus que das trevas e do mar traz a criação. É muito difícil isso, né? Mas na verdade, você que está aqui essa manhã e talvez tenha enfrentado tantos mares, você não é pior por conta disso. E isso aqui é perverso demais. Porque há gente por aí que vai tentando explicar o caos na vida de alguém, tipo os amigos de Jó. Já viu? Não, tem alguma coisa errada em você. No Brasil, há um índice altíssimo de estupros. E sabe qual é um dos argumentos comuns? Chutem. A culpa é de quem? Perverso, né? Não, você está tendo esse problema? Tem pecado aí, viu? Você não está sendo tão honesta como deveria ser. Eu acho que esse cabelo seu que está de um jeito que não deveria estar. Eu acho que alguma coisa você fez. Porque se Deus é justo e amar, o problema está em você. Aí alguns vão, então vem aqui, oferte que você vai ter resolvido todos os seus problemas. Isso é estelionato espiritual, tem que prender esse tipo de gente, irmão. É isso mesmo, tem que prender. Porque eu posso usar o nome de Deus para tornar vocês cativos a mim. Eu posso usar o nome de Deus para tornar vocês servos do meu desejo, colocá-los debaixo dos meus pés. É só usar as palavras certas, mexer com o que deve se mexer, mas em nome de Jesus, eu não vou e não quero e nunca farei. Usarei o mar da vida de qualquer pessoa para criar um senso de dependência a mim e instrumentalizá-lo para o meu próprio poder, em nome do Senhor Jesus. A igreja não cria caos e nem usa caos. A igreja, celebrando e cheia de misericórdia, enfrenta o caos, ajuda as pessoas a suportarem a sua dor, não explica o irracional, mas acolhe quem é alvo da irracionalidade. Nós não temos as respostas de tudo, mas sabemos em quem confiamos.
Então, tenha coragem. Chore as lágrimas que devem ser choradas, ok. Tem as dúvidas que deve ter. Dúvida faz parte da fé, irmão. Dúvida faz parte da fé. Há um pensador cristão importantíssimo, Søren Kierkegaard, que vai nos explicar, inclusive, que é o caminho da dúvida que nos leva às certezas mais aconchegantes. Essa história de que crente não duvida, que crente não tem... Irmão, eu já tive crises de duvidar se eu existo. Eu já tive crises de duvidar se realmente eu deveria continuar a minha caminhada na minha vocação. Alguém já me perguntaram assim: pastor, você nunca desistiu, nunca teve dúvida do seu ministério? Todos os dias. Às vezes eu tenho dúvidas em vários pontos. Nós somos seres frágeis. Essa dúvida, inclusive, pode aperfeiçoar o nosso olhar, porque nós acreditamos em um que é o caminho, a verdade e a vida. Ele não tem medo das nossas dúvidas, Ele respeita as nossas dúvidas. Talvez você esteja em crise aqui nessa manhã. Amém. Deus vai te encontrar lá no final da curva da tua dúvida e vai dizer: eu sempre estive com você. Quando a gente tira isso da fé, a gente transforma a igreja numa sessão de tortura, numa mentira, porque nós não somos seres humanos protegidos dos mares da vida. O mar faz parte. Quando Deus responde a Jó, não responde a ele explicando as razões do porquê passou pelo que ele passou. Sabe como que Deus responde a Jó? Diz assim, dá uma olhada na criação aí. Tem caos na criação? Tem. Por que com você seria diferente? A ideia é: Deus nem sempre nos responde diante do que é absurdo. Ele simplesmente, esse texto diz: ok, não é fácil entender, mas pelo menos dê um salto. Creia, eu estou com você. Deus está com você. Deus não esqueceu de você. Parece que não há nada do lado do outro. Deus está com você. Sabe por que Deus está com você? Porque a cruz nos diz: eu sofro por amar vocês. Amém? Além disso, uma outra lição que a gente aprende nesse texto é que a maneira como interpretamos faz toda a diferença. Gente, a vida passa por nossa maneira de compreendê-la, de interpretá-la. Vamos dar uma olhada no texto. Você está com a Bíblia aberta aí? Veja só. Realmente o quadro é muito complicado, né? O quadro é estranho, porque você tem exércitos, um exército, você tem mar, e eles eram escravos, lembram disso? Escravos não eram guerreiros, ok? Nesse sentido, eles não eram soldados, eles não tinham armas, eles eram escravos. E atrás deles tinha um exército treinado. Aliás, se considerarmos a cronologia que o texto propõe, o exército do Egito cobria toda aquela região, não só o Egito, mas as regiões para onde eles estavam indo. Realmente aqui, olhar a maneira como o quadro pinta, é um negócio difícil de entender. Aí o texto diz assim, verso 10. Diz assim:
Quando o faraó se aproximou, os israelitas levantaram os olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles. Não sei como está na tua tradução. Na minha diz, tiveram grande, o quê? Medo. E então os israelitas clamaram a Yahvé, disseram a Moisés, não havia talvez sepulturas no Egito, e por isso nos tirastes de lá, para morrermos aqui no deserto? E eles vão lembrando, inclusive, do que viveram antes, como se fosse uma espécie de óculos para interpretar o que estavam experienciando agora. Aí no verso 13, Moisés diz algo que é interessante, se nós olharmos de maneira sincrônica, de forma linear o texto. No verso 13, Moisés disse, não temais, permaneceis firmes e vereis o que Yahvé fará hoje para vos salvar, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais os tornareis a ver, e Yahvé combaterá por vós, e vós ficareis tranquilos. Olha que interessante, é só no verso 15, logo abaixo, que Yahvé vai chegar para Moisés e dizer, diga ao povo o quê? Que marche. Até então, o que o texto nos informa, antes do capítulo 14, é que Yahvé estaria com eles. Mas diante do mar é uma coisa muito nova, né? De Yahvé estar com ele, de Deus estar com eles, e o mar agora à frente, irmão, a coisa muda. Só que olha a maneira como os israelitas interpretaram a realidade, a forma. Bom, melhor seria estar lá no Egito mesmo, morrer por lá. Só que Moisés lê diferente. Moisés olha a realidade e diz assim, calma aí, eu de alguma forma tenho a possibilidade de olhar para isso e interpretar de maneira diferente. Vocês estão lendo como se fosse o fim, ok? Eu interpreto que é a possibilidade de Deus nos silenciar com a sua misericórdia. Me parece que o grande ponto aqui está exatamente na maneira como dois grupos interpretaram a mesma realidade. Porque, irmão, dependendo da maneira como compreendemos a vida, até as nossas conquistas se tornam um mal. Dependendo da maneira como a gente interpreta as coisas, até a solidariedade do outro, eu desconfio. E é possível que, por vezes, nós interpretamos as coisas à luz, por exemplo, de desejos, de interesses, de experiências, que mais nos atrapalham a compreender melhor as coisas do que nos ajudam a ver com mais claridade, com mais visibilidade. Na verdade, o que está acontecendo aqui é que Moisés, antes de Deus lhe garantir que abriria o mar, ele já conseguia compreender que Deus poderia fazer alguma coisa. O enfrentamento do mar da vida começa pela maneira como a gente interpretamos. E olha, nós somos seres humanos hermenêuticos. Se você acorda de manhã e olha o seu quarto, você está interpretando, opa, eu preciso sair agora e escovar os dentes. Quando a sua esposa coloca lá, o seu marido coloca um papelzinho na geladeira, por favor, né, apague a luz depois que você sair. Aí você interpreta isso de maneira poética. Ou ele está dizendo, ou ela está dizendo, que eu devo apagar a luz das nossas iras e acender para o amor. E deixa a luz acesa. Vai dar ruim, né? Porque eu interpretei errado. Para você ter ideia, quando você lê um texto, você vai ler um texto, certo? Você tem que discernir qual é o gênero desse texto. Eu não posso ler uma poesia como eu leio uma biografia, amém?
Você não pode pegar lá, ler uma crônica como se estivesse lendo um anúncio de jornal. Você não pode interpretar mensagens do WhatsApp como se fosse um tratado científico, ok? O brasileiro caiu nessa esses últimos anos. Liam mensagens de WhatsApp como se fosse um tratado sociológico. Você não pode olhar para a realidade e não tomar cuidado para entender bem o que essa realidade se dá. Sabe qual o grande problema na nossa caminhada diante das dificuldades da vida? É que às vezes nós interpretamos tão mal, que não percebemos os riscos em uns momentos, ou intensificamos os danos em outros momentos. Qual que é o grande discernimento que Deus tem que nos dar e pedir e ajudar e aperfeiçoar? A capacidade de interpretação equilibrada diante dos problemas da vida. Que tem coisa que é pequenina e eu transformo num monstro. E outras que são sérias e eu trato com descaso. O grande ponto aqui é termos os óculos do Evangelho. Primeiro, para interpretar a vida diante da certeza, como eu disse, que Deus está conosco. Segundo, observar bem as coisas, ouvir, avaliar, não dar passos radicais diante da tensão. Irmão, a gente fala muita besteira diante da tensão. Quer um conselho? Quando a coisa estiver quente, espere a temperatura abaixar, depois você vai dando as suas opiniões. Uma forma de interpretar a vida, a maneira como a gente constrói as nossas ações, tudo isso é precedido pelo caminho que escolhemos de análise e de compreensão das coisas pelas quais passamos. Amém, gente? O Romão citou o texto aqui, de 1 Pedro capítulo 5, e ele estava aqui, lançai sobre ele toda a vossa porque ele tem cuidado. O que é isso? É o seguinte, interprete bem a vida, ele está dizendo isso. Existem distúrbios de ansiedade, ok? Tem a ver com patologia, tem que procurar ajuda. Agora, às vezes nós tornamos a vida muito pior, tornamos a situação ainda mais insuportável, porque somos ansiosos demais, porque queremos que as coisas se resolvam imediatamente, porque desejamos que a vida funcione à luz da nossa mecânica, do nosso tempo. Gente, existem situações que só se resolvem com o silêncio, com o tempo e com as transformações. Tem coisa que você precisa, para resolver, não fazer nada. O Marcos Almeida cantou aqui na posse. Quem estava no culto da posse? Foi bonito, né? Ele tem uma música assim, esperar é caminhar. Por interpretarmos mal a vida, às vezes caminhamos quando devemos, esperamos quando devemos. Há uma frase dos Alcoólicos Anônimos, que para mim ela é fundamental. É uma oração. Senhor, me ajude a aceitar as coisas que não posso mudar e a mudar aquilo que está sob minha responsabilidade. E a oração termina, que é a oração da serenidade. E a capacidade de interpretar e diferenciar uma coisa da outra. Às vezes, nós intensificamos os nossos problemas e os males porque não sabemos interpretar bem a vida. E o Evangelho é muito bom para nos ajudar nisso. Jesus deu algumas ideias para a gente. Paulo nos deu algumas ideias. Paulo diz assim, faz o seguinte, quando teu inimigo tiver fome, ele está citando Provérbios, obviamente, né? Dá de comer. Quando tiver sede, dá porque você vai criar como brasas vivas sobre a sua cabeça. É mais ou menos assim, está numa tensão relacional com alguém, essa pessoa,
Ela precisou de você? Faz o seguinte, ajuda. Age de outro jeito, diferente do que ela agiu com você. É Paulo explicando, vai ser melhor. É possível que este teu inimigo se torne um parceiro. Só que nós somos precipitados. Nós não conseguimos interpretar bem a vida. Aí sabe o que a gente faz? Sabe o que a gente faz? Age do mesmo jeito. Paga com a mesma moeda. Em nome de Jesus. O que o texto está dizendo, nos ajuda é que diante dos mares da vida, interpretar melhor a situação já é um grande passo para resolvermos temas e tempos difíceis. Que Deus te ajude a interpretar melhor a vida. Às vezes a nossa arrogância atrapalha para a gente interpretar melhor a vida. Às vezes o nosso desespero atrapalha na hora de interpretar bem a vida. Às vezes até os nossos traumas atrapalham interpretar melhor a vida. Meu casamento está um problema, tal, aí você vai ver. O problema maior está nos óculos deste que te fala. Irmão, de verdade, há situações em que é só mudar os óculos que a coisa muda. É só mudar o jeito como a gente interpreta. E na arte de interpretar bem a vida, nós vamos enfrentar bem as dificuldades que nos vêm. Amém, irmão? Bom, o texto ainda nos ajuda, e nós vamos terminando por aqui, parar por aqui, que uma lição que nós devemos considerar, é que, diante do mar da vida, é preciso tratar bem as nossas experiências do que a gente chama de passado. Ok? Só que isso a gente vai parar por aqui. Guarda aí. Segura aí. Vem à noite. Estou igual aqueles vendedores, né? Na TV. Ou aqueles programas. Vamos consertar a casa. Mas calma aí, você fica o programa todo, irmão. 1 hora de programa. Aí chega lá, tem 5 minutos, já acabou. Quando você assistiu as lutas lá do Holyfield, né? Do Tyson, você ficava até 3 horas da manhã, o cara derrubava em 2 segundos, acabou. Mas tem uma coisa nesse texto aqui interessante, que é o seguinte, o mar aparece, ok? O povo não lembra das 10 ações de Deus, não lembra. O povo não lembra do que Deus fez até ali. Sabe do que eles vão lembrar? Exatamente da condição de escravos. Olha que loucura, a ponto de ficarem chateados com Moisés, porque Moisés estava propondo uma nova história para eles. Melhor seria ter ficado lá, Moisés, comendo bolotas, servindo de escravos, do que essa possibilidade do novo que vem. O texto aqui não está dizendo, ou pelo menos me parece isso, que a gente esquece o passado. Não é isso não, tá? Esquece seu passado, você não é mais o seu passado. Você é o seu passado, você é o seu presente, você é o que virá. O problema não é o teu passado, as experiências pelas quais você passou. O problema é como eu trato isso. O passado pode ser uma oportunidade para ser uma pessoa melhor, ou um claustro para que eu nunca viva o novo. Mas o nosso Deus é do novo céu e nova terra, da nova criação, dos novos caminhos, do vinho novo. E louvado seja o Senhor, que diante do mar, Ele nos ajuda a entendermos melhor como enfrentar os problemas. Não entendemos tudo, mas sabemos que Ele está conosco. Amém. Eu quero orar com vocês. Você sentado aí mesmo.
A palavra, ela é polissêmica, assim, sabe? Ela tem potência de sentido. E sentidos. Então ela vai sendo germinada e vai falando e vai dando conta de acordo com as realidades com as quais lida. Eu não te conheço pessoalmente, assim, profundamente, mas Deus conhece. Talvez você esteja vivendo dias de duros mares, de dúvidas, de crises, quem sabe até dúvidas se Deus realmente está com você, dúvidas da existência de Deus. É possível que você esteja vivendo situações que você olha para um lado, olha para o outro, é como se não tivesse caminho. E é verdade, tem situações que demoram bastante, sabe, para se resolver. E eu digo mais, a coisa às vezes não se resolve como a gente imagina, mas o processo pelo qual passamos já vai resolvendo coisas. Ok? Uma mãe que acompanha um filho numa terapia duríssima contra o câncer. Um marido que acompanha sua esposa de cama há anos, como meu grande amigo Carlos Nejar. Um tempo de dificuldades para resolver questões ali em casa com o filho. A vida financeira que às vezes não consegue se encaixar, sabe? Algumas questões que nos tomam, algumas tendências que nos envergonham e que a gente vai tentando lidar. A ideia é, irmão, nem sempre as coisas vão acontecer como nós gostaríamos que acontecessem, assim mesmo. Mas Deus está conosco. Você não está sozinho. Há uma comunidade de fé. E se você não se sente acolhido como ombro, tenha o meu ombro aí. Sinta. A comunidade tem que ser isso, um grande ombro uns para os outros, porque todos nós estamos no mesmo barco, por vezes enfrentando mares revoltos. Eu quero que essa manhã você saia daqui não achando que o mundo e a vida vão ser totalmente resolvidos. A minha vontade é que você saia daqui tendo mais maturidade a enfrentar o mar da vida, interpretando melhor a situação, ajustando o óculos, ajustando o jeito de ver, ajustando o jeito de analisar a situação. Eu quero te dar alguns segundos para que você ore a Deus, fale com Ele, converse com Ele, se exponha diante dEle, me esqueça aqui, porque eu acredito num Deus que ouve as nossas orações. Eu não acredito num Deus que resolve todos os nossos problemas, não. Isso aí é conversa fiada. Mas eu acredito num Deus que tem sensibilidade diante dos nossos problemas e sabe qual é o melhor e nos ajuda nessa caminhada e crescimento. Deus, em nome de Jesus, nem sempre temos respostas para tudo, na maioria das vezes as respostas não vêm, mas confiamos em Ti, Senhor. Diante de Ti colocamos as nossas questões, os mares pelos quais passamos, nos dê sabedoria, nos ajude a interpretar, como Moisés foi capaz de interpretar antes de uma garantia segura. Deus, nos lançamos diante de Ti, lançamos as nossas ansiedades diante de Ti, lançamos as nossas precipitações diante de Ti, lançamos as nossas incapacidades diante de Ti, lançamos as nossas questões diante de Ti, e diante de Ti, ó Pai, revelamos a nossa total dependência ao Teu amor. Deus, que o Teu poder, a Tua presença alcance as pessoas aqui essa manhã, esses que estão nos acompanhando online, esses que estão aqui com a gente, Senhor. Nos ajude, Pai, a enfrentarmos as dificuldades. Ajude Betânia com maturidade, capacidade, boa interpretação, vencer os desafios para a glória e honra do Teu santo nome, para sermos mais maduros,
mais serenos, mais plenos, mais servos, mais adoradores, mais irmãos. Toma em tuas mãos, Senhor, cada pedido, cada tema, cada questão que aqui é posta diante de Ti, e nos ajude. Deus, é assim que nós oramos, é assim que nós cremos, é assim que a gente diz a Ti, Senhor, em nome do Teu Filho amado Jesus. Se você crê nisso, eu te convido a adorar a Deus com o ministério nesse momento, certos que mesmo que não haja a resposta que esperamos, confiamos num Deus que por si só já é a nossa resposta.